Pai, do jeito que tá, ela ia passar um cão.
Então, vamos lá. Ainda falando sobre física moderna, vamos falar das ciências dualidade partícula-onda e como funciona. Então, a gente vai ver a introdução de fatos históricos, experimento de dupla fenda, dualidade onda-partícula, hipótese de Broglie, princípio da complementaridade e princípio da certeza. E alguns exercícios. Nos fatos históricos, né, aconteceu lá, como eu disse para vocês na aula, no decorrer das aulas que nós tivemos, desde 1900. Então, nos finais do século XIX, os físicos acreditavam que os princípios fundamentais da física já haviam sido estabelecidos e que ela alcançava um estado de perfeição. A mecânica de Newton era capaz de descrever com enorme sucesso os movimentos dos corpos materiais, incluindo o movimento dos planetas em torno do Sol. Aqui é a física clássica até então, tá? Essa aqui é uma imagem de Newton aí do seu livro. A teoria eletromagnética já é uma teoria criada por Maxwell e ele descreve como perfeição, com perfeição os fenômenos elétricos e magnéticos, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, cargas opostas elas vão repulsar, cargas iguais vão repulsar e opostas se atraírem. Por fim, a termodinâmica de Boltzmann e outros, somada a elegantes e sofisticados tratamentos, matemáticos apresentaram a mecânica newtoniana e definiram conceitos da física clássica, tá? Como Boltzmann, como Joseph Lewis e William Hamilton. A física moderna, ela se estabelece lá no início do século XX, tá? Então, aqui a gente sai da clássica, vai para a moderna, a partir do ano de 1900, quando aconteceram profundas modificações na física que deu origem às novas teorias, como a teoria da relatividade especial, de Einstein, em 1905, e a teoria quântica, que teve início com o trabalho de Max Planck no ano de 1900. A teoria da relatividade mostrou que a mecânica clássica deixa de ser válida no estudo dos corpos que estejam viajando a uma velocidade comparável da luz. Já a teoria quântica substitui a teoria clássica na descrição dos fenômenos que ocorrem em níveis atômicos e subatômicos. Aqui, ó, foi feito um experimento de dupla fenda em que uma das experiências mais famosas aconteceram no século passado foi o experimento dessa dupla fenda. Essa experiência teve uma forte comprovação de comportamento dual do elétron. Inicialmente, imaginou um aparato que pudesse lançar bolinhas de gude através de uma fenda. Então, diremos que esse aparato é um canhão de bolinhas de gude, e logo após essa fenda vai existir um anteparo feito na chapa fotográfica, que vai registrar quando o objeto atinge essa chapa. Ficaria assim, posicionando então o canhão em frente à fenda simples, como mostrado na imagem, iniciou o disparo de bolinhas de gude, como mostra aqui. Essa é a vista de frente. Algumas bolinhas passaram pela fenda, outras colidiram com as bordas. As que passam a chapa fotográfica registraram esse padrão aqui, ó. Foi repetida essa experiência novamente e agora, agora com uma dupla fenda, teve a seguinte situação. Bom, a chapa fotográfica mostra o padrão das colisões. Então, agora, segundo o experimento, a fenda, imagina que a fenda esteja um recipiente com água e que a metade esteja submersa, essa fenda.
Uma pessoa segura a bolinha de gude e vai soltando-as de uma a uma na superfície da água, gerando ondas quando a bolinha de gude atinge a água. Então, vamos utilizar a fenda dupla, mas com um dispositivo que vai permitir abrir uma fenda e deixar a outra fechada em um momento. E em outro momento, deixar as duas fendas abertas. Então, olha o que vai acontecer. Então, como sabemos, as frentes de ondas geradas por bolinhas na superfície são circunferências. Quando passa na fenda, a onda vai sofrer uma difração, ou seja, ela se contorna. A seguir, vamos resumir em uma figura esse processo em detalhes. Então, ó, quando abrir as duas fendas, aconteceu o processo de interferência. Na figura, esses pontos escuros das frentes significam o ponto dessa interferência, que é máxima, e os pontos vazios, a interferência mínima, tá? Para melhor compreensão desse experimento de ondas, pode ler o experimento de Young, vocês vão ver melhor. Então, seria como se fosse aqui. A figura vai mostrar os gráficos de amplitude dessas ondas, tá? Com as fendas abertas. A chave fotográfica aqui à direita vai mostrar o famoso padrão de interferência. Verdade, à esquerda, né? Em branco vai indicar a máxima de interferência, ó, e as curvas mínima e máxima de interferência, como mostrado nos dois gráficos. Aqui uma fenda aberta e outra fechada, no segundo gráfico ambas abertas. Voltando ao caminhão de bolinhas de gude, o que aconteceria se no lugar dessas bolinhas tivesse uma partícula subatômica como o elétron, por exemplo? O que pode notar? Que quando lança esses elétrons na direção a uma dupla fenda, pode observar que na chapa fotográfica o mesmo padrão de interferência nas ondas da água, o que causou espanto no experimento, porque, como se sabia até então, o elétron era uma partícula e assim ele deveria se comportar como as bolinhas de gude quando atingir a chapa fotográfica, mas não foi o que aconteceu. Então, os cientistas ficaram indignados com o resultado, foram observar cada fenda e o que acontecia. E qual o padrão que foi formado na chapa fotográfica? Qual o resultado que eles obtiveram? Que o elétron se comportava como uma partícula. Então, diante disso, surgiu a pergunta: o elétron é onda ou partícula? Porque o simples fato de observar mudou a natureza do elétron, que até então se comportava como onda e passou a se comportar como partícula. E é por isso que chegamos ao conceito de dualidade onda-partícula. Então, olha, para vocês verem melhor, pesquisem esse vídeo no YouTube, usando esse link aqui. Ele mostra detalhadamente como foi o experimento da dupla fenda, tá? Se vocês jogarem só o nome, experimentar dupla fenda, vai aparecer lá. Deem uma olhadinha e faz as anotações no caderno como trabalho valendo notas, tá bom? E agora vamos falar da dualidade partícula-onda, que é aquelas hipóteses de Boole que eu tinha falado nas aulas anteriores. A sugestão de que a matéria pode ter propriedade de onda foi apresentada por Boole em 1924. Ele argumentou que se a luz, que é uma onda, pode se comportar como uma partícula no efeito fotoelétrico, que é o que nós vimos, seria possível que a matéria, que é feita de partículas, poderia se comportar então como onda. Então, com esse argumento, ele apresentou uma relação entre o módulo do momento linear, que é chamado de P, da partícula, tá? Chamada de P, e o comprimento da onda, que nós chamamos de lambda, que é esse Tzinho virado.
Isso está associado ao comprimento ondulatório. Então, ele fez essa relação, que é o módulo linear, tá? Da partícula se relaciona com o comprimento da onda dela. Então, ó, o módulo linear da partícula vai ser igual a constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Considerando que a gente usa a constante de Planck como 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, tá? A hipótese de Bugli então, atribui um caráter dual, tá, de partícula-onda à matéria e parece estranho por contrariar o senso comum do mundo macroscópico. Por quê? No nível atômico, o comportamento da matéria tem se mostrado bastante estranho até então com as descobertas que foram feitas, tá, pessoal? E aqui a gente entra no princípio da complementaridade. Aqui, então, tomou como exemplo o experimento da dupla Fenda, que foi discutido anteriormente, né? Que eles achavam que o elétron comportava como aquelas bolinhas de gude, não como partículas. E, de fato, o elétron passa a se comportar ou como onda, na verdade, só como uma partícula e não como onda, tá? E outra hora, ele se comporta como uma partícula. Então, não é permitido comportar como os dois ao mesmo tempo, porque não existe meio termo. Então, surge uma definição. O caráter de partícula ou de onda de uma entidade física é complementar e não pode ser exibido ao mesmo tempo, que é o princípio da complementaridade de Bohr, tá? E aí, ao falar do caráter ondulatório da matéria no mundo microscópico, é importante conhecer as linhas gerais do princípio da incerteza, que diz que, medindo o momento linear de uma partícula e obtendo a certeza de um valor, a sua posição é totalmente desconhecida. Do contrário, conhecendo com absoluta certeza a posição de uma partícula, desconhece completamente o seu momento linear. Esse é o princípio de certeza de Heisenberg. Então, vamos pensar. Agora vamos ver exercícios. Um jogador de futebol chuta uma bola a 1,2 kg, uma bola de 1,2 kg, a qual adquire uma velocidade de módulo de 25 metros por segundo. Qual o valor desse comprimento de onda associado ao movimento da bola? Esse valor é relevante? Explique. Então, sabendo que o momento linear da bola é que a dualidade da partícula é igual ao movimento vezes a velocidade, é igual a massa vezes o módulo da velocidade,
nós vamos ter aí a fórmula de Bugli. E vamos lá. Então, ó, dualidade da partícula será igual a constante de Planck dividido pelo comprimento. O comprimento da onda é igual a constante de Planck dividido pela partícula. E isso será igual a constante de Planck vezes a massa vezes a velocidade, tá? Usando, então, essa última fórmula, o comprimento da onda é igual a constante dividido pela massa vezes a velocidade, a gente vai ter esse cálculo aqui. 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo, dividido pela massa, que é 1,2 quilogramas, vezes a velocidade, que é 25 metros por segundo, tá? Então, vamos lá. Faz a divisão normal, depois a gente trabalha com a potência, tá certo? Então, vamos lá. 6,63 dividido por 1,2 vezes 25. Vai dar 0,221, tá? Porém, a gente tem a massa em quilograma e a velocidade em metros por segundo, tá? Então, a gente vai ter que passar tudo isso aqui para metros. Para fazer isso, nós vamos ter, então, como resultado, ó, 2,21, tá? E acrescentamos 1 a mais no expoente, vezes 10 menos 35 metros. Então, aqui, lembrando que 1 quilograma tem 1.000 gramas, tá? Ou seja, no nível macroscópico, esse comprimento de onda é irrelevante, pois o comprimento ondulatório da bola é imperceptível e o que justifica o senso comum. Questão 2. Sabendo que a massa do elétron em repouso é 9,1 vezes 10 a menos 31 kg, calcule o comprimento de onda associado ao seu movimento no átomo, considerando por hipótese que ele tivesse a mesma velocidade da bola da questão 1. Então, aproveitando o desenvolvimento da questão 1, no caso o elétron, o comprimento da onda dele vai ser esse aqui, ó. 6,63 vezes 10 a menos 34 joules, dividido pela massa, que é 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes 25 metros por segundo, tá? Então, ó, o que a gente vai ter? 6,63 dividido por 9,1 vezes 25. Pessoal, quem tem calculadora científica é até mais fácil. 6,63, que você pode levar
que é 10 elevado a menos 34. Isso é dividido, na calculadora científica você vai colocar entre parênteses, 9,1, que é vezes 10, né? Está elevado a menos 31, vezes 25 metros, que é o que a gente tem. Então, a gente vai chegar no resultado de 2,94, tá? Menos 10 elevado a menos 5 metros. E podemos concluir que o nível atômico, onde o raio é de ordem 10 a menos 12, esse comprimento de onda se torna relevante. E no mundo das minúsculas partículas, o comprimento ondulatório vai mostrar com clareza quando o nosso mundo macroscópico tal feito é imperceptível. Tá? Então, aqui é uma introduçãozinha, a gente conclui sobre essa... Aqui são os vídeos que vocês podem assistir, tá? Sobre mecânica quântica, partículas microscópicas. Acessem e assiste para entender um pouquinho mais como funciona essa dualidade partícula-onda. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, mas eu vou postar trabalho também lá no grupo, tá?